Opa, shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach e do nosso Pai Criador Yahweh. Bem, o tema de hoje é um assunto que, particularmente falando, não vejo muitas pessoas abordarem na internet. Na verdade, são pouquíssimas, assim, se fecha uma mão, acho que é muito. Não que o que eu estou trazendo aqui é novo, mas é uma doutrina que está incutida nas escrituras, mas assim como a doutrina da separação, que também é uma doutrina que não é explícita nas escrituras, mas que está lá, que eu aprendi com o irmão Romulo, inclusive, eu quero falar sobre uma doutrina que não tem nome, mas é só vou dar, é mais para vocês entenderem, que é sobre o entendimento da salvação e o processo de santificação. Por que é importante colocar os pingos nos is? Ou seja, por que é importante entender tanto entender a salvação quanto o processo de santificação? Porque nos últimos tempos eu tenho percebido que, na verdade, isso não é de hoje. Na verdade, isso é um problema histórico da igreja e de muitas pessoas que defendem a salvação pela graça versus as pessoas que defendem salvação pelas obras. Porque eu percebo que muitas pessoas acabam confundindo as coisas. Eu tô falando isso porque teve um comentário no meu último vídeo que, mesmo eu tendo explicado tintim por tintim que a salvação não é pela graça, mas isso não significa que não temos que ter obras, a pessoa ainda foi lá nos comentários e disse que sim, a gente é salvo pela graça, mas a graça não é só favor imerecido, é obediência. Sim, a obediência é um fruto do Espírito. Como eu expliquei, as obras são parte do processo de santificação, que ocorre após a salvação pela graça. E só que mesmo assim a pessoa não entendeu e como eu aprendi com a irmã Xeriá, não tem conversa com tolo, já excluí o comentário porque eu não quero poluir meus comentários. Então, eu decidi fazer esse tema até para esclarecer algumas coisas e até para ensinar. E eu espero ensinar, eu não sou mestre, claro, só para deixar claro, mas eu quero que pelo menos as pessoas tenham um entendimento um pouco mais claro sobre esse assunto. E com isso eu vou abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu ver, versículo 14 até o 17. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Yahushua HaMashiach. Toda a escritura é inspirada por Yahuwah e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de água seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, nesse comentário, Paulo está falando para Timóteo pautar sua postura, sua santificação, o seu processo de separação com base na Taná. Porque, para quem não sabe, historicamente falando, as cartas de Paulo vieram antes dos evangelhos. Então, nesse contexto aqui, ainda não existiam os evangelhos que nós conhecemos, que é o evangelho de Yohanan, Matitiahu, Marcos e Lucas. Aqui, ele está falando da Taná. Então, aqui, como vocês puderam ver, Paulo só está repetindo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui no versículo 15, ó. Que desde a infância, pelas sagradas letras, para tornar-te salvo para a salvação pela fé. Paulo não exclui ele não faz essa separação entre salvação pela graça e santificação pelas obras. Por quê? Porque são dois processos diferentes. O entendimento da salvação é como se fosse um processo de... É como se fosse para você ver um manual de instruções. Assim como o processo de santificação.
Só que é para você entender como funcionou o processo. Porque uma das grandes heresias que Paulo combatia nessa época era justamente a crença que muitos, apesar de não declararem com a boca, o coração acaba dizendo que as pessoas têm que fazer alguma coisa para ser salva. Quantas pessoas aí você não vê, por exemplo, a pessoa para ser salva tem que aceitar Jesus, mas peraí. Para uma pessoa aceitar Jesus, como costumam chamar o Messias, ela que tem que escolher o Messias, ou não é o Messias que tem que ir até ela, para ela, assim ela poder escolher, através da obra do Espírito dentro dela. Já que a fé não vem do homem, vem do Criador. Entende? E é esse tipo de mentalidade que Paulo combate. É óbvio que a gente tem que crer, é óbvio que nós temos que ter obras, porque como a própria carta de Tiago fala, uma fé sem obras é uma fé morta. Mas até para você ter fé, para ter obras, você precisa receber o dom da fé primeiro. Não adianta você querer cumprir mandamento para ser salvo, porque é impossível. E é essa mentalidade que Paulo, novamente eu digo, que ele está combatendo. Como ele vai mesmo dizer, sabendo que nenhuma obra, nenhuma carne será justificada pela lei. Isso quer dizer que a lei é errada? De forma nenhuma. Porque aqui vamos entrar no outro processo, que é o processo de santificação, ou de separação, para ser mais correto, etimologicamente falando. Por quê? Porque o processo de santificação ocorre após a conversão, que é o processo que o Espírito ele vai trabalhando dentro de você a boa obra, o que agrada o Criador, o que você tem que fazer para agradar e ter uma comunhão com o Criador. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês, irmãos. Quando a lei foi dada para o povo de Israel, ela foi dada para o povo antes ou após o Criador salvar o povo do Egito? Pois é. A lei veio depois que o povo foi salvo do Egito. Porque primeiro o povo foi salvo pela graça e depois o Criador deu os mandamentos para que eles tivessem uma comunhão, como agradar ao Pai, o que agrada ao Pai, para se separar do mundo. E é por isso que, irmãos, não existe uma dicotomia entre graça e lei. Um complementa o outro, ou melhor, uma complementa a outra. Então esse processo de separação é justamente os mandamentos da Taná. Que, uma curiosidade, a palavra Torá, ela é muito mais profunda do que apenas os 5 livros, os 5 primeiros livros. Apesar de que ela ficou muito estigmatizada por isso. A palavra Torá significa literalmente instrução. E se a gente levar em consideração o que o Messias falou para Satanás, que dizendo que está escrito que nem só de homem vive, nem só de homem, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele está querendo dizer? Que não é somente o que está escrito, é toda palavra que sai da boca do Criador. Toda palavra, toda Taná, tudo que o Criador falou é para a nossa edificação. Mesmo que seja em um contexto específico, os princípios espirituais estão contidos ali, porque o Criador transcende o Cronos. A santificação, a separação do mundo transcende o Cronos, porque essa sempre foi a maior luta dos convertidos. A separação constante do antigo eu, do antigo homem, para o novo homem, para a nova criatura. Então é por isso, irmãos, que eu falo para vocês. Entender a salvação não implica que você é salvo, não significa que você é salvo sem obras. Não. Mas que você não é, mas ao mesmo tempo não significa que as suas obras vão te salvar. Esse é o processo, esse é o que a gente chama de entendimento da salvação. O entendimento da salvação é a consciência de como você foi salvo. O processo de santificação é o processo em que o Espírito vai trabalhando dentro de você, mas que não te deixa ensoberbecer para você entender. É como se ele falasse para você,
O entendimento da salvação é mais ou menos assim. Ó, tá vendo como você foi salvo? Você não vai ser salvo pelo que você está fazendo. Porque eu te chamei. Porque para você estar fazendo isso aqui hoje, eu tive que te chamar primeiro. É isso que Paulo está querendo ensinar. E isso vocês vão perceber ao longo da escritura inteira. A carta de Gálatas é um belo de um exemplo disso. Que inclusive eu vou falar sobre ela, porque é uma carta que infelizmente é muito tirada de contexto. Um outro texto que eu queria abrir também é o texto de Romanos, que vai falar sobre isso também. Aqui, ó. Romanos, só um momentinho. Romanos, cadê Romanos? É que a Bíblia é longa, gente. Peço perdão. Cadê, ó? Rogo-vos. Aqui, ó. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Ou seja, até como eu expliquei, mesmo até as nossas obras e esse processo de santificação é totalmente mérito do Criador. Sem o Criador, a gente não sabe o que agrada a ele ou não. É para isso que servem os mandamentos. É para isso que serve os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, o livro dos profetas. Porque a gente entende o caráter do Criador, o que é santo, o que é separado para o Criador. E ele vai obrando isso dentro da gente. Então a exortação que eu faço para vocês, irmãos, não se deixem levar por extremismos. Não sejam nem anomistas, achando que não precisam seguir mandamento nenhum e que mesmo assim vão ser salvos, mas também não sejam legalistas, achando que vocês precisam fazer alguma coisa para ser salvos. Porque tanto o extremo de um lado quanto o extremo do outro levam para condenação. Lembre-se, a salvação é uma porta estreita. Não é nem um lado, nem o outro. É sempre o meio. Equilíbrio é a chave. E é isso que falta para muitos crentes, entender de forma equilibrada ambos os processos, que são complementos. Não são antagônicos, eles são complementos. Fechou? É isso, irmãos. Eu espero que vocês sejam edificados com essa palavra, que o amor de Yahweh engrandeça e transborde no coração de vocês, e que Yahushua estejam com vocês todos os dias nas aflições e nas tribulações deste mundo, contra este mundo. Porque nos últimos tempos tem sido muito difícil, está sendo muito difícil de lidar com falsos profetas, falsos irmãos que professam com os lábios crer, mas que o coração está totalmente apartado do Criador. É isso. Shalom e boa noite, irmãos.